Deus vai falar conosco. Gostaria que você tivesse toda a sua atenção voltada para cá. Jovens, adultos, crianças, todos. Porque é Deus quem vai falar através da sua palavra. Quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de 2 Reis. Somente não tem aberto. Mas eu creio na manifestação do poder de Deus para os últimos dias. E antes de nós abrirmos a Bíblia, vamos orar pedindo a orientação de Deus. Pelo nome de Deus e Pai, agora nós vamos abrir a Tua palavra. Queremos que ela fale no nosso coração. Que possamos voltar todas as nossas atenções para o recado do céu a esta igreja. Abençoa-nos a todos, em nome de Jesus. Mas eu não tenho dúvida de que os grandes centros urbanos estão no coração de Deus. Deus quer conquistar cidades inteiras para Cristo. E o Espírito Santo está trabalhando para isso. Atualmente, a Conferência Geral coloca na missão global metrópoles a serem atingidas de todos os países. E esse é o desejo que mora no coração de Deus. Vou citar um exemplo desse amor, desse cuidado de Deus, desse desejo dele, que está na Bíblia. No passado, Deus olhou para Nínive, marca seu telefone para mim, que era uma cidade de grande importância, que ela precisava muito de salvação. No auge da sua prosperidade temporal, Nínive, capital da Síria, uma grande metrópole fundada por Nimrod, o mesmo que arquitetou a Torre de Babel, tinha mais de 100.000 habitantes. Para a época era uma coisa exagerada. Era um centro de crime e das mais horrendas torturas e impiedade. Ela foi caracterizada como uma cidade ensanguentada, toda cheia de mentiras e de rapina. A pior cidade da época. Naum comparou-a a um leão cruel e sanguinário, em que todos temiam, inclusive Jonas, razão pela qual ele desobedeceu ao Senhor, mudando o curso da sua viagem. A inspiração nos diz em Profetas e Reis, na página 265, que embora ímpia como houvesse se tornado, Nínive não estava inteiramente entregue ao mal. Aquele que está vendo a todos os filhos dos homens e descobre todas as coisas preciosas, viu nessa cidade muitos sinceros. Mas eu não entendo. Uma cidade temida por todos, e Deus manda um profeta, porque ele viu ainda no meio daquela violência absurda que o Rio de Janeiro é o céu perto. Ele viu ali pessoas sinceras e que mereciam a sua salvação. Esse, meus amados, é o amor do nosso Deus. Ele poderia nem cuidar desse assunto, mas ele mandou um profeta lá porque ele viu pessoas sinceras ali. O mesmo desejo de Deus de que Nínive fosse alcançada é aquelas grandes metrópoles que existem hoje, como no nosso país, São Paulo, Rio de Janeiro e Ribeirão Preto. Eu quero que você veja comigo agora
a cidade, alvo das nossas considerações dessa manhã. 2 Reis, capítulo 7. Por favor, todos acompanhem a leitura. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão em cuja mão o rei se encostava respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poderia ser feito isso. E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? E dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos filhos. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos filhos, e chegaram à entrada do arraial, eis que não havia ali ninguém. Porém o Senhor fizera ouvir no arraial ruído de carros e de cavalos, de grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, e os seus cavalos, os seus jumentos, e o seu arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, esses leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, tomaram dali prata e ouro, vestes, e foram, esconderam. Não voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e esconderam. Então disseram uns aos outros: não fazemos bem, esse dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei. Irmãos, Profetas e Reis, página 258, diz que os assírios sitiaram Samaria e nunca Israel havia sido levado a uma situação de grande aperto como esse ser. Os pecados dos pais estavam sendo visitados sobre os filhos, e os filhos dos filhos, os horrores de prolongada fome, estavam impelindo o rei de Israel a medidas de desespero, quando Eliseu predisse que no dia seguinte haveria comida. Irmãos, é uma coisa de Deus, como o cerco que durou anos e não tinha a menor possibilidade de reverter a situação, e a fome era tão grande que eu vou descrever agora só 2 aspectos dessa fome. Como Eliseu vai dizer que no outro dia ia ter fartura para todos comer. A Bíblia não relata quanto tempo, nem o espírito de profecia durou esse ser, mas foi muitos anos, porque o próprio rei da Síria, ele transferiu para a frente de Samaria, já o seu gabinete, ele despachava ali. E o historiador Flávio José diz que a incursão foi grande na fronteira para uma guerra de máxima intensidade. Eles estavam armados até os dentes. Samaria estava fraca porque faltava tudo: comida,
água, tudo, era invadir e não sobraria nada. Vejam vocês a que ponto chegar. Capítulo 6, 25. Olha o que diz aí. E houve grande fome em Samaria, porque eles se acercaram, até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. Sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: acorde-me, ó rei, meu senhor. E ele disse: se o senhor não acorde, de onde te acudirei eu, da ilha ou do lagar? Disse-lhe mais o rei: que tens? E disse ela, esta mulher: dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe, eu ao outro dia: dá cá o teu filho, para que comamos também o seu filho. As pessoas chegaram ao ponto de comer os próprios filhos. Tamanha era a fome. Irmãos amados, cabeça de um jumento era a pior parte do animal. Os hebreus não gostavam e equivalia a 912 gramas de prata. Na nossa moeda hoje, R$10.900. R$10.900 uma cabeça de jumento. E eles faziam sopa, colocavam aquilo ali para ferver, subia, só tomava o caldo. E aquela cabeça durava um mês na casa. Como se não bastasse a cabeça de jumento, um quarto da porção de esterco, pomba de pomba, esterco de pomba, fezes de pomba, eram vendidas por 57 gramas de prata. R$680, uma porçãozinha de um quarto. Nós vamos aprender hoje que para abençoar uma cidade, Deus usa situações e pessoas de uma maneira aos olhos humanos que não faz o menor sentido. O primeiro ponto que queremos considerar com vocês é que há uma grande fome na terra. O comentário de 4 homens leprosos, veja, eles assim: olha, não vale a pena nós entrarmos na cidade, porque lá nós vamos morrer. Se nós ficarmos aqui, nós vamos também morrer. Então vamos lá para o acampamento dos sírios. Se eles nos deixarem viver, viveremos, se não morreremos. O que nós não temos nada para perder? Pelo menos assim encurta o nosso sofrimento. E aqueles homens estavam do lado de fora da cidade, condenados por causa da sua terrível doença. Mas dentro da cidade também havia pessoas condenadas à morte pelo horror da fome. De qualquer jeito, todos iam morrer. Vamos trazer isso para os nossos dias. Quero convidar você a abrir a Bíblia em Amós, no capítulo 8. Verso 11 diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Esta é uma profecia, meus amados, que está se cumprindo em nossos dias. Em todas as igrejas, há pessoas insatisfeitas, com fome e sede de salvação. De dia e de noite, o fardo do seu coração é: que devo fazer para ser salvo? Ouvem atentamente os sermões populares, esperando aprender como podem ser justificados diante de Deus, mas com muita frequência escutam apenas uma palavra agradável, uma declamação eloquente, mas não toda a verdade. E isso tem acontecido nas igrejas populares.
mas corremos um risco também de transformar esse púlpito em mensagens que não alimentem a igreja. Nós precisamos desse púlpito, não contar historinhas. Nós precisamos desse púlpito falar a palavra de Deus, abrir e mostrar para a igreja o que Deus quer da minha vida e o que Ele quer da sua vida. Senão nós vamos fazer parte dessa profecia, fome de ouvir a palavra de Deus. Há pessoas que estão à nossa volta, dentro da cidade, mas estão morrendo de fome espiritual. Elas não conseguem discernir a mão esquerda da direita, a semelhança dos ninivitas. É precioso para nós, como povo de Deus, que perceba e faça alguma coisa do sujeito. Elas têm a pergunta e nós temos a resposta. Mas nós não podemos ficar com a resposta. Nós temos que ir em busca da pergunta. Muitas vezes pensamos, a igreja onde eu frequento não tem assim tantas condições, não tem estrutura. Outras vezes declaramos falta de condições, de capacidade, de recursos. Mas esse pensamento, meus irmãos, não ajuda na solução do problema. Se você se sente fora das condições ideais, fora da cidade, como aqueles 4 homens, Deus vai te usar para ser uma bênção. Você pode até achar que não tem condições, mas em nome de Jesus, eu digo que você tem condições sim. Qualquer trabalho que você faça para atrair uma pessoa para Jesus, nós temos todos os recursos às nossas mãos. A tecnologia é avançadíssima. A qualquer momento você pode se comunicar com uma pessoa de qualquer lugar do planeta e dar ali uma mensagem. Quantas vezes a pessoa diz assim, Norte, era exatamente isso que eu precisava nesse momento e eu recebi essa mensagem. Quem pediu para que eu transmitisse aquela mensagem naquele momento para aquela pessoa? O Espírito Santo. Queria que você visse um detalhe importante. Os leprosos eram limitados, incapazes, rejeitados pela sociedade, pela própria família. Mas Deus escolheu aqueles 4 homens improváveis para dar boas notícias a Samaria. Deus poderia ter enviado um anjo do céu e mostrar lá em Samaria que Deus ia salvar aquela cidade aquele dia, mas Ele não fez. Ele usou esses 4 homens leprosos, improváveis, a escória da sociedade, e eles saíram do acampamento do Sírio, voltaram para Samaria, reuniram suas forças e gritaram para os guardas que estavam no portão: nós fomos até o acampamento dos sírios, os nossos inimigos, e não vimos ninguém. Não ouvimos nenhum barulho, nós estamos salvos. Avise aos moradores de dentro da cidade que podem sair. Irmãos amados, Deus usou estes homens e pode usar você para fazer a mesma coisa. Deus quer nos usar, segundo ponto, e Ele se servirá de homens que desejam ser usados. Se os homens que Deus deseja usar tiverem uma capacidade intelectual, conhecimento teológico, disposição, aparência, uma boa dicção, ótimo. Mas Deus não está procurando isso nas pessoas. Ele está procurando pessoas que respondam ao seu chamado, que com vontade vão e façam o trabalho que Ele colocou nas nossas mãos para fazer. Você não precisa ter um curso, você não precisa estar preparado. Tudo isso vai melhorar, mas também pode até piorar se você confiar na sua capacidade pessoal. Se alguém fosse descobrir uma forma
da cidade ser abençoada, jamais escolheriam esses homens. Queira ser usado por Deus. Se o Senhor se estabeleceu numa ou noutra igreja, pode ser na central, no bairro, numa cidade pequena, Ele pode usar você para o bem dessa igreja. Por isso, meu amado, deixe-se ser usado pelo Espírito Santo. João Wesley, um homem de Deus, acordava todos os dias às 4 horas da madrugada e raramente dormia mais do que 5 horas por noite. Abra os seus ouvidos aí. A partir dos 36 anos de idade, ele viajou 360 mil quilômetros no lombo de um animal para pregar a palavra de Deus. 360 mil quilômetros. Não era num carro com ar-condicionado, era no lombo de um animal. Ele pregou para 100 mil pessoas. Deus usou Wesley, mas Wesley também estava disposto a ser usado por Deus. Os pioneiros da igreja adventista também deram a sua vida e os seus bens em prol do Evangelho. São muitos. Mas eu gostaria de falar somente da pessoa improvável, da frágil, da franzina Ellen Goldhardt, que depois se tornou White. Como mensageira do Senhor, foi uma pessoa à frente do seu tempo. Deus chamou 2 homens, mas eles não aceitaram. Porque a mulher, Deus chamou os homens primeiro, porque a mulher não era aceita naqueles dias. E eles rejeitaram. Aí ele chamou a mulher. Ela foi dona de notáveis talentos espirituais. Nasceu em 1827 e morreu em 1915. 88 anos de idade, sendo que 70 deles trabalhou noite e dia para a pregação do Evangelho e para o crescimento desta igreja. Contudo, através dos seus escritos, ela continua exercendo um extraordinário impacto sobre milhões de pessoas. O Walter me contou uma história que se cumpre aqui, ó. Uma pessoa que ele conheceu, e a mulher já sabia de tudo, porque estudava os livros de Ellen White. E ela dizendo para ele como uma grande novidade do que ela tinha aprendido, que era o livro de Ellen White. Durante toda a sua vida, ela escreveu 100 mil páginas. Somente 3 anos nos bancos escolares, ainda com precariedade. Mais de 5 mil artigos e 49 livros, incluindo compilações de seus manuscritos, mais de 150 livros em inglês e 90 em português. Ellen White é a escritora mais traduzida em toda a história da literatura. Seus escritos abrangem ampla variedade de tópicos, incluindo religião, educação, saúde, ciência, relações sociais, evangelismo, profecias, trabalho, publicações, nutrição e administração. Sua obra-prima, Caminho a Cristo, foi publicada em 150 idiomas. Agora, amarra o cinto que eu vou dizer. Em novembro de 2014, foi divulgada uma lista dos 100 norte-americanos mais influenciados em todos os tempos. A listagem é um trabalho da Smithsonian, não sei dizer o nome, Magazine, mas é isso aí. Uma publicação que pertence ao instituto desse nome que eu não soube dizer. E inclui nessas 100 pessoas mais influentes
o nome de Ellen White. Para chegar a esse grupo, foram pesquisadas fontes da Wikipédia, que tem mais de 840 mil páginas dedicadas às pessoas de todos os tempos e lugares, além de dados extraídos de 15 milhões de livros do Google. Quantos anos não demorou para eles pesquisarem 15 milhões de livros e 840 mil páginas para chegar à lista dos 100 mais? Ellen White integrou a área que eles chamaram de figuras religiosas. O seu nome está registrado ao lado de famosos como Abraham Lincoln, George Washington, Martin Luther King, Thomas Jefferson e Oprah Winfrey, entre outros. Precisamos dizer mais alguma coisa? O que Deus pode fazer para uma pessoa totalmente improvável, incapaz, sem condições nenhuma, física e intelectual? O que Deus pode fazer? Se Ele pode fazer para Ellen White, porque Ele não pode fazer para nós. Terceiro ponto, precisamos nos dispor. Nós temos que estar sempre dispostos a falar com animação aos indecisos e aos cansados. Só poderemos estar seguros se andarmos com Cristo. Que coisa alguma vos desalente, diz a inspiração. Ajudai aqueles com quem entrais em contato a trabalhar com fidelidade. Mensagens comidas. Eu não me preparo. Aqueles homens fizeram uma pergunta sábia: por que ficarmos aqui sentados, esperando que eles passaram a ter mal? Eles estavam se recompondo porque eles estavam sem comer há muito tempo. E quando eles foram lá, viram aquele banquete, olha, franguinho assim, ó, e aquelas maioneses, aqueles pratos deliciosos, eles pegaram com a mão mesmo, e olha, comeram à vontade. E pegaram ali as riquezas, aquelas capas de ouro, e guardaram tudo. Mas como vamos ficar só para nós? Ah, irmãos amados, nós hoje vivemos em excelentes condições, muitos sentados, tranquilos, acomodados, e alguns até indiferentes, como se não tivesse acontecendo nada no mundo. Vai fazer uma visitinha de 1 hora no Nepal, que você muda de opinião em 3 tempos. Quem diria que sábado passado estaria acontecendo aquela coisa terrível? Quantas pessoas morrendo em situação terrível? Nós precisamos fazer alguma coisa, de alguma forma. Se tem esse caso, mas tem muitos outros. Mas aqueles homens se dispuseram. E eles tomaram uma decisão arriscadíssima de entrar no acampamento do inimigo. Mas eles estavam dispostos a salvar a vida do seu povo que estava lá dentro da cidade. Ele poderia dizer: olha, vocês não colocaram nós aqui para fora, que somos leprosos, agora vocês vão morrer também. Eu morro, vocês vão morrer também, vocês vão se sentir. Mas eles não fizeram isso, eles foram lá. E olha, meus amados, nós devemos cultivar essa mesma disposição no nosso coração, que nos chame de loucos, mas que possamos entrar no arraial do inimigo, se preciso for, para proclamarmos salvação à cidade, porque nós temos garantia e cuidado disso. E quando começou a escurecer, eles foram até o acampamento, mas eles não viram nada, não viram ninguém. Deus mandou sons de cavalos, de homens, de exército poderoso, e eles se assustaram e foram embora, irmãos, foram de mão abanando, deixaram arma, deixaram comida, deixaram riqueza, tudo, e o gabinete também. Foram embora. O que Deus precisou?
precisou para vencer esses homens? Não disparou um alvo sequer. Esse é o poder de Deus. Por isso que ao anoitecer eles haviam fugido. O quarto ponto: quando nós dispomos, Deus vai à frente de uma forma sobrenatural. Foi o que aconteceu. Ao prosseguirem na obra de Deus, seus servos adquirirão abençoada experiência. Serão humilhados pela intuição de seu desamparo, mas o Senhor vai à frente deles. E entre ricos e pobres encontram favor ao Senhor. Testemunho 3, parágrafo 3. A necessidade de Deus, a necessidade de saciar a sede, de mitigar a sede, de saciar a fome, está em todas as classes de pessoas. Não pense vocês que você, ao desfilar na João Fiuza, você fala assim: aqui está todas as mil maravilhas. Não está. Atrás daquelas portas, daquelas janelas, existe muita tristeza e um grito preso na garganta, desesperado de que alguém, de qualquer forma, possa ir até lá. Deus, na sua sabedoria, está permitindo com que, como diz a palavra de Deus, a mensagem vem pelo telhado e desperta aqueles corações. Mas isso não impede de você, de alguma forma ou de outra, falar de Jesus. Deus pede para que você vá ao terreno do inimigo para procurar vidas, não é para curtir a vida, para procurar essas vidas. E o quinto ponto é: quando servimos a Deus, nós somos os primeiros a ser abençoados. O povo estava faminto e sedento do auxílio do céu. E a inspiração diz assim: tenho procurado pôr em prática esses princípios de sacrifício, e sei que falo quando digo que a bênção de Deus repousará sobre vós, se puserdes em primeiro lugar o chamado de Deus. A prioridade na nossa vida, irmãos, não é morarmos bem, não é termos um carro do ano, fazermos uma viagem internacional, passarmos um curso para ganharmos uma bolsa em Harvard. Essa não é a prioridade, pelo menos não deve ser a prioridade da nossa vida. Isso tem a sua importância, mas não ocupa e nunca deve ocupar o primeiro lugar. A prioridade da minha vida e da sua vida é atender o chamado, porque a palavra de Deus diz que todas as coisas o que vão acontecer serão acrescentadas. Todas as outras coisas. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas que serão acrescentadas. O reino de Deus diz que nós devemos aceitar o seu chamado. Aqueles homens experimentaram a fartura no tempo de escassez, porém foram corajosos dos anos. E Eliseu, como eu salientei lá, havia profetizado, mas ele foi ridicularizado. E quando ele disse que outro dia todos teriam comida de fartura, aquele que viu, o rei que não acreditou, ele, quando abriu o portão da cidade, você só ouvia barulhinho de osso, porque eles estavam por osso. Clec, 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 clec. Essa era a correria. E o reizão, que devia ter uma boa reserva de comida, estava bem gordinho, ficou assim, ó, lá na porta da cidade, para ver se não fosse uma pegadinha. E ele não teve nem tempo de pensar, porque o exército de osso, que reuniu toda a sua energia ali, a pouquinho que ele tinha, avançou e passou por cima dele, ele morreu ali. Eliseu falou assim: você não vai comer, mas toda a cidade, amanhã, irmãos, ele disse, amanhã vai comer um banquete. E eles saíram dos portões e foram direto onde estava a comida, e comeram até se
vai estar cumprindo o que o profeta de Deus havia dito. Não ouse sequer duvidar do poder de Deus, da sua capacidade. E quantas vezes que nós limitamos a Deus, eu estou com essa doença, eu estou com esse problema insolúvel, eu estou com aquilo outro, mas eu acho impossível de que isso seja resolvido. Para Deus, meu amado irmão, nada é impossível. Parece que não foi todos que ouviram, e foram todos que ouviram. Para Deus nada é impossível. Amém. Glórias a Deus. Irmãos queridos, o sexto ponto: não podemos ser egoístas e guardarmos a bênção só para nós. Uma coisa que é boa para você não deve ficar só para você. Você precisa dizer: Deus tem prazer em abençoar aqueles que desejam ser abençoadores. A igreja não pode ficar pensando só em si mesma. É bonito ter uns programas aqui da frente, belas mensagens. Eu gosto, sou exigente. Eu acredito que você também seja, quer o melhor aqui, o melhor conjunto, a melhor mensagem, mas não podemos ficar só nos alimentando aqui. Vamos adquirir uma obesidade espiritual. Temos que nos alimentar e distribuir, falar para as pessoas o que Deus tem para cada um de nós. Isso ajuda os portadores da mensagem. E quem recebe também, a nossa fé é aquecida. Meu irmão, a igreja não pode se calar diante dos nossos irmãos. Fale. Arrume uma oportunidade para falar com uma pessoa que você nunca viu numa fila, numa sala de espera. Fale. Tenha sempre um folheto no bolso, um livro, um DVD, alguma coisa, mas fale. Não pode haver nenhum lugar na cidade, nem um bairro, nem uma rua, nem um estabelecimento que não tenha sido alcançado, ao menos com um folheto. Nós temos boas notícias, que são de salvação e de libertação, cura para a alma, e não podemos nos calar. A mensagem do terceiro anjo precisa ser proclamada aos quatro ventos. Deus ama a cidade e precisa usar adultos, jovens, crianças, como canais de bênção. Aquele que se dispuser a ser esse conduto será o primeiro a receber as bênçãos, será o primeiro a ter abundância de alegria. Você, quando conversa com uma pessoa que cumpre com o plano de Deus, de dividir essa mensagem para outros, você vê uma coisa diferente. Ela tem alegria no coração. Ela é como aqueles dois discípulos no caminho de Emaús. A Bíblia diz que ardia no coração deles. Eles tinham vontade de falar daquilo. E assim devemos ser nós. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa manhã. Quantos irão dizer hoje a Deus: usa-me, Senhor? Quantos irão dizer? No passado, recebemos a salvação. No futuro, a redenção. E no presente, nós temos que tomar a decisão. Porque nosso passado já foi garantido, estamos salvos aqui. No futuro, se você permanecer fiel, está garantida a redenção. Mas no presente, Deus tem alguma coisa para te dar ainda. E que você tome a decisão. Qual será a sua decisão diante de tudo que nós estamos vendo e ouvindo? Agora será apresentada uma música que é para confirmação do chamado de Deus. E eu gostaria que você respondesse positivamente. A meu ver, não há necessidade de Deus mandar mais nenhum sinal para sabermos que estamos prestes a ver Jesus voltar. Portanto, se você aceitar o chamado para ser usado por Jesus,
enquanto a música estiver sendo cantada. Onde você estiver, coloque-se em pé diante de Deus e deixe que o Espírito Santo trabalhe com você. E que você possa, com coragem, dizer sim ao chamado de Jesus. Da mesma maneira, Deus fez com Isaías quando o anjo apareceu. E a voz do céu dizia: a quem enviarei? Isaías não fez nenhuma conjectura. Imediatamente ele respondeu: eis-me aqui, envie-me a mim. O que você responderá a Jesus agora, ao ouvir essa interpretação?